Olá, povo de Deus, paz seja convosco. Romanos 5,17 nos diz o seguinte: porque, se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Amados e queridos irmãos e diletos ouvintes da rádio A Voz do Avivamento, pelo pecado de Adão entrou a morte no mundo, e entrou com ela não somente o pecado, não somente a morte, mas todo tipo de maldição. Todas as enfermidades entraram no mundo através da morte de Adão. E no capítulo 5, versículo 12 de Romanos, aliás, do 12 ao 21, do capítulo 5, Paulo vai falar sobre um contraste entre Adão e Cristo. E dirá que, no versículo 12, que, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos nós pecamos, e todos nós carecemos da glória de Deus. Romanos 3, 23. Todos carecemos da glória de Deus. Precisamos de Jesus, mais do que nunca. Se houve um tempo que o homem precisou de Jesus Cristo na vida dele, é este exato momento. Há pessoas que pensam que são autossuficientes, que não dependem de nada, não dependem de ninguém, que não precisam depender de Deus. Há pessoas que pensam que podem ser felizes sozinhas, da sua maneira, mas a palavra é clara, que Jesus afirma em João 14,6: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E no versículo 17, que é o versículo em questão estudado hoje, nos diz o seguinte: porque se pela ofensa de um só, se pelo pecado de Adão, a morte reinou por esse, e vai dizer que a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão. Qual é a figura daquele que havia de vir? Ou seja, de Adão até Cristo, na verdade. Se pela ofensa de Adão a morte reinou, muito mais os que recebem a abundância da graça, porque Paulo vai dizer no versículo 20: veio porém a lei, e isso através de Moisés, para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6,14. E o pecado não tem mais domínio sobre nós. A palavra diz em 1 Coríntios 15:56 que a força do pecado é a lei. A força do pecado é a lei, é o esforço próprio, é tentar nos salvarmos, tentarmos obedecer a palavra pelos nossos próprios esforços. Muitas vezes pensamos que descansar em Deus é cruzarmos os braços e não fazermos nada. Não, é confiarmos, é termos fé no que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Jesus, em São Mateus 27:46, se não estou enganado, Ele é desamparado pelo Pai, cumprindo o Salmo 22, versículo 1. E perto da hora nona exclamou Jesus, São Mateus 27:46, e perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Aqui Jesus estava cumprindo o Salmo 22:1. Jesus foi desamparado por Deus naquele momento, ele foi abandonado por Deus, para que nós pudéssemos ser amparados. Jesus levou uma coroa de espinhos na cabeça, para que nós fôssemos sadios e tivéssemos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, versículo de número 16, diz o seguinte: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Você crê nisso?
Você crê que você tem a mente de Cristo? Que você não tem uma mente pecaminosa? Que você não tem uma mente de pecado? Que a sua mente não é voltada para as coisas desse mundo, mas que o que Cristo pensa, você também pensa? Colossenses 3:1 vai nos dizer o seguinte: se portanto já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo que é a vossa vida, se manifestar, então sereis manifestados com Ele em glória. Colossenses 3:1-4. E nós podemos reinar em vida hoje. Podemos reinar em vida sobre as enfermidades. Podemos reinar em vida sobre o pecado. Podemos reinar em vida até sobre o próprio maligno. Temos essa autoridade. O Senhor Jesus disse em Lucas 10:19: eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ele também diz em sua palavra em Marcos 16, verso 17 e 18: e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Muitas pessoas querem correr atrás de quem tem o dom de cura, quem ora por cura para serem curadas. Mas se elas soubessem a autoridade que elas têm baseada na palavra, a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 4:13: crie e temos o mesmo espírito de fé, que diz, porque está escrito: crie, por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos. Nós podemos falar a palavra, declarar a palavra. 2 Pedro 1:19 vai dizer assim, que temos muito firme a palavra dos profetas, a palavra profética. Temos muito firme a palavra dos profetas, a qual fazeres bem em estar atentos. Temos que estar atentos à palavra. Como uma luz que alumia em lugar escuro, quando a palavra de Deus ela é revelada a nós, ela nos ilumina, ela nos tira das trevas da ignorância, até que o dia amanheça. Creio eu, Pedro se referia à vinda de Cristo, porque no versículo 18 ele vai dizer assim que ouviu esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Isso se referindo à transfiguração em São Mateus 17:1 em diante. E a estrela da alva, Jesus Cristo, apareça em vossos corações. Jesus está breve de voltar. E nesse tempo final da igreja, a palavra de Jesus, a palavra de Deus, a palavra de Cristo, ela será materializada. Ela não somente pode ser materializada, mas ela será materializada através da nossa boca. Nenhuma palavra que nós soltamos é soltada ao vento. Isaías 55:11 diz que toda palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia, mas prospera naquilo para que foi enviada. Provérbios 18:21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. O que nós temos profetizado? O que nós temos alimentado? Nós temos alimentado a morte, nós temos alimentado doenças, nós temos alimentado as nossas doenças, como costumamos dizer, a minha doença, a minha enfermidade, a minha ansiedade. Ou nós temos declarado que Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por ferido, aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele levou sobre si as nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Foi moído.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53, 4 e 5. Será que temos declarado esses versículos sobre a nossa vida? Será que temos declarado Gálatas 3, 13 e 14 que Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós tenhamos o Espírito prometido? Será que nós podemos declarar que, crendo, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, em quem nós estamos, tendo também nele crido, ouvindo a palavra, nós fomos selados com o Espírito da promessa, Efésios 1:13. Amados, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Tendo em Jesus Cristo, nós fomos selados com o Espírito da promessa. E Paulo continua dizendo no versículo 14, que é o penhor, que é a garantia da nossa herança. Que é a garantia. Quero ler com você Efésios 1, 13 e 14. Que vai nos dizer o seguinte: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele da sua glória. Ainda hoje eu meditava na segunda carta de Timóteo, no capítulo 2, versículo de número 19, que vai nos dizer o seguinte: Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Temos o selo de Deus, fomos selados, fomos comprados da terra. Apocalipse 14, 3. Simbolicamente, Deus tem os seus 144 mil. Deus tem os seus eleitos. Deus tem a sua igreja remanescente, e Ele está tratando com a igreja remanescente nesse tempo final. Deus está tratando, Deus sabe quem será salvo. Deus, em sua soberania, sabe em quem será salvo. E Efésios capítulo 1, verso 3 em diante, vai dizer assim: que Ele nos abençoou, nos elegeu, nos predestinou para a salvação, para a adoção de filhos. Nós não somos bastardos, nós não somos escravos, nós somos filhos. Paulo vai dizer em Gálatas, assim que já não és mais servo, mas filho. Romanos 8, 14 vai dizer assim: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Que o Senhor Jesus Cristo possa tocar ao teu coração, que você possa ter a consciência de que Deus te ama, que Jesus Cristo te ama, e que você é um filho amado do Pai, que a todos aqueles que o receberam, Ele deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome, João 1,12. E aqueles que são nascidos de Deus conservam-se a si mesmos, e o maligno não lhes pode tocar. Comece hoje a reinar em vida, comece a reinar sobre as enfermidades,
Comece a declarar a palavra que nenhuma condenação há para você que está em Cristo Jesus, Romanos 8:1. E comece a subjugar todas as doenças e todos os espíritos malignos que venham a tentar perturbar a sua vida.